Dia para você que está com a gente. Vida Nova FM 107.5 trazendo vida de Deus para você. Mais uma programação abençoada, mais um dia que o nosso Deus nos concede com a sua graça, com a sua bondade. Nós estamos aqui por causa dele, porque ele é Deus, ele é fiel. E eu quero compartilhar mais o início de programa com você. A vida de Deus através da sua palavra, através da mensagem da palavra de Deus. E eu quero compartilhar a palavra de Deus que está em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 14. Uma palavra de vida, de ânimo, uma palavra que vai fazer com que você reconheça ao Senhor Deus em todos os seus caminhos e que você acredite na palavra. E se você acreditar na palavra e fizer conforme a palavra de Deus, você será abençoado, você será abençoada. No versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E no versículo 15 diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Olha que palavra poderosa, palavra que nos fortalece, palavra que nos faz compreender que cumprir a vontade de Deus sempre é a melhor opção. E aquela viúva que estava ali em Sarepta, ela foi incumbida de alimentar o profeta Elias. Elias esteve ali, Elias estava precisando ser provido por Deus. E o próprio Deus disse: Elias, vai até Sarepta, porque lá tem uma viúva que ela vai cuidar de você. Ou seja, não existia, até Jesus fala sobre esta palavra. Será que não existia viúvas em Israel? Existiam, mas existiam viúvas que não acreditavam na palavra. Existiam viúvas que não confiavam. Existiam viúvas que não priorizavam a Deus. Não priorizavam a palavra de Deus. Então o próprio Deus, ele ordenou que Elias fosse até Sarepta, porque ali existia uma mulher obediente, existia uma viúva que era obediente, porque Deus já conhecia o coração dela. Ela era estrangeira, ela estava ali em Sarepta, uma cidade da Fenícia, e aí, ali naquele lugar, Deus falou grandemente com ela. E Deus a abençoou, porque não importa a sua situação, não importa a sua cultura, não importa a sua forma de compreensão, se você tem uma posição social elevada, não importa. O que importa é que você vai obedecer a palavra. E quando a gente obedece a palavra, Deus abençoa, Deus derrama vida, Deus nos faz crescer, Deus faz o impossível aos nossos olhos humanos. Mas a fome estava grande ali por conta da chuva, por conta da seca. Mas ela tinha ali ainda o suficiente para que Deus pudesse operar o milagre. Às vezes nós achamos que precisamos de mais e mais e mais, mas o que nós temos é suficiente para operar o milagre de Deus na nossa vida. Lembra de Davi? Davi tinha apenas aquelas pedrinhas que ele pegou, mas foi o suficiente para derrubar o gigante. Sabe por quê? Porque a glória precisa ser de Deus. A honra precisa ser de Deus. E quando a glória é de Deus, a honra é de Deus, ele não precisa de muita coisa. Lembra dos 32 mil? E só ficaram 300, porque Deus, ele não precisa de muito. Então nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos de Deus. Ele é capaz, ele é suficiente para fazer o milagre acontecer na nossa vida. E foi o que aconteceu. Ela obedeceu a palavra. O profeta Elias disse: vai, faz primeiro para mim. É reconhecimento. Quando nós reconhecemos Deus, e mesmo com todo o sacrifício, mesmo com
todas as lutas que nós enfrentamos no nosso dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, durante as adversidades que nós enfrentamos, não é motivo para enfraquecer, não. É para sermos resilientes, para continuarmos, nos levantarmos e prosseguirmos para o alvo. Porque aquele que nos chamou para a boa obra, ele completa a obra e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, porque o propósito é de Deus. Sempre o propósito será de Deus em sua vida. Então receba os propósitos do Senhor. E Deus tinha um propósito ali com aquela viúva. E Elias profetizou e disse: vai e faz conforme a palavra do Senhor. Faz primeiro para mim. Reconheça Deus em minha vida. Me abençoe, me ajude. Que com certeza a farinha da sua panela não vai acabar. E o azeite da sua botija também não vai acabar, até que o Senhor faça chover sobre a terra novamente. E aquela viúva acreditou nessa palavra. O segredo está aí. O segredo está em acreditar na palavra de Deus. Acreditar naquilo que Deus nos diz. Não é naquilo que alguém falou, não é aquilo que alguém vivenciou. Cada um vive a sua vida, cada um vive a sua história e cada um determina deixar Deus escrever, Deus determinar, cada um determina viver o propósito de Deus. E ela foi e fez segundo a palavra de Elias. E a promessa se cumpriu. Ela fez, trouxe. Imagina aí, só tem você e seu filhinho, só tem você e sua filhinha ali para comer, se alimentar. O que tem ali é suficiente para vocês comerem e depois vocês não sabem nem o que é que vai acontecer. Eu acredito que nós estamos vivendo esses dias. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas eu quero te dizer nessa hora que Deus está provendo tudo. Basta você acreditar na palavra, basta você se firmar na palavra, basta você se concentrar naquilo que Deus te disse, naquilo que Deus te mandou fazer. Deixa que Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai fazer o milagre, Deus vai cumprir os seus propósitos. Ela fez priorizando a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar sempre. Obedeça a voz de Deus. Não se coloque em primeiro lugar, mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e o milagre vai acontecer. Porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Mas nós precisamos de Deus 24 horas da nossa hora. Precisamos a cada milésimo de segundo de Deus. Precisamos da sua proteção, precisamos da sua vida, precisamos da sua mão estendida. Precisamos de tudo. Tudo que nós temos vem de Deus. Somos apenas mordomos do Senhor e a palavra diz. E nós estamos aqui dispostos a servi-lo, a servir e fazer a vontade de Deus. O milagre acontece na vida daqueles que ouvem, na vida daqueles que obedecem. E ela fez. E a palavra diz que não só ela e o seu filho, mas toda a sua casa comeram por muitos dias. Você vai ser tão abençoado se você cumprir a palavra de Deus. Você vai ser tão abençoada que até as pessoas que estiverem ao seu redor, elas serão abençoadas por causa do milagre de Deus na sua vida. Mas é preciso acreditar. Tem algo impossível para você? Tem algo que você quer viver, mas está difícil? Então creia, dê um voto de confiança ao Senhor, coloque em primeiro lugar, mesmo que seja pouquinho, mas Deus vai multiplicar, porque o poder da multiplicação está nas mãos de Deus. Lembra quando Jesus foi multiplicar aquele alimento, aquela comida, o que foi que ele disse? Ele disse: Pai, graças te dou. Porque verdadeiramente Deus é aquele que multiplica, é aquele que mata a fome, é aquele que mata a sede, é aquele que tem prazer em abençoar. E eu como filha, você como filho, devemos também ter prazer em sermos abençoados. Então essa palavra de vida que eu compartilho com você nessa manhã, através da Rádio Vida Nova FM, fica com a gente, 107.5, recebendo vida de Deus e compartilha. Compartilha mais essa palavra de vida para aquela pessoa que está precisando viver o milagre de Deus, porque o milagre pertence ao Senhor. Só Ele pode realizar os milagres. Não importam as circunstâncias, o que importa é a fé e a obediência à palavra de Deus e tudo irá se cumprir em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Glória a Deus.